Saudações, bem-vindo a mais um episódio. Nos próximos minutos, refletimos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Fazemos isto no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada, passava o ano de 1975, precisamente a 25 de junho. Hoje, para esta reflexão, contamos com o testemunho do historiador António Sop, que é bem-vindo para a conversa que se segue. Professor António Sop, onde estava a 25 de junho de 1975? Estava na Beira. Estava na Beira. E nessa altura já tinha sido convidado para dar aulas na Escola Comercial e Industrial. Na Beira? Sim, na Beira, de História. E portanto, estava ali. Quer dizer, o 25 de Abril não nos apanhou totalmente desfasados, não é? Nós já sabíamos que tinha havido um mês antes uma outra tentativa de golpe. Para mim foi uma grande mudança, não é? Eu deixei de trabalhar, estava a trabalhar com o meu pai no comércio, que era uma coisa que eu detestava, e recebi esse convite para dar aulas na História. Detestava por quê? Não gosto. Não é? Nunca tive. Quer dizer, o dinheiro não é aquilo que me move mais na vida, não é? Obviamente que todos nós precisamos de ganhar, ter um ordenado, ter alguma segurança, mas não era isso que me movia mais. E, portanto, deixei de trabalhar no comércio e comecei, portanto, recebendo esse convite, a dar aulas. Entretanto, já tinham começado a sair os professores portugueses que estavam na escola. A escola era muito grande, porque era uma escola industrial e comercial, tinha à volta de 130 professores e cerca de 3.000 alunos, portanto era uma coisa grande. Depois, mais tarde, a escola industrial separou-se do comércio e foram para edifícios diferentes, etc. Mas isso foi já mais à frente. Quem é que o convida a lecionar? Eram professores lá da escola, já que ficaram moçambicanos, não é? Que me conheciam. Eu tinha algum interesse pela história da África, não é? E sabiam que eu comprava livros. Havia uma livraria que ainda existe, não na Beira, mas aqui em Maputo, que era as Paulinas, que vendiam histórias da África, sobretudo em francês. E como eu lia relativamente bem o francês, comprava aqueles livros e tinha interesse em estudar a história da África. E, portanto, foi na base desse meu entusiasmo que me convidaram para dar aulas. Quando é convidado? Perdão. Quando é convidado a lecionar, já havia terminado a sua formação académica? Não. Estava a fazer o primeiro ano do Instituto Comercial. Então, abandonei o comércio e também abandonei o Instituto Comercial. E comecei a fazer o 7º ano do liceu. E naquela altura podia-se fazer cadeira a cadeira, então eu tinha feito algumas cadeiras. Acabei já em Maputo, quando vim para a universidade, havia naquela altura um chamado curso propedêutico. Para pessoas que ainda não tinham o 7º ano completo, podiam fazer o propedêutico num ano ou 2 anos. Fazíamos um exame, uma prova, não é? E eu fiquei no propedêutico de 1 ano. E aí então, depois de fazer o propedêutico, é que entrei para o primeiro ano de História. E como é que se dá a sua vinda a Maputo? A minha vinda em Maputo dá-se já num primeiro desencontro com a política da Frelimo. Não sei se tem assim grande interesse, mas naquela altura nós recebemos vários professores de vários cantos do mundo. E vieram 2 professores búlgaros para montar uma oficina de mecânica de automóveis. Mas vinham por um curto espaço, há 1 ano ou 1 ano e meio. Na Beira. E eu comecei a ver que estava a acabar o prazo e que não acontecia nada, não é? A Direção Provincial de Educação parecia que se tinha esquecido desse assunto. E uma vez temos uma reunião, e eu estava com um professor búlgaro, não estava com os 2, estava com um, e estava eu. E a pessoa que estava à minha frente, a Direção Provincial, vira-se para mim e disse-me que eu precisava de trabalhar mais. Eu que trabalhava até quase à meia-noite lá na escola, porque naquela altura havia grandes mudanças nos cursos.
grandes experiências, as aulas passaram de 1 hora para 1 hora e meia, mudaram as cadeiras, era preciso fazer os novos horários, era uma coisa terrível. Então eu ficava lá, eu tinha entrado na escola, não conhecia nada da escola, quer dizer, quando ele diz aquilo eu fiquei profundamente zangado, não é? E então levantei-me, quando levantei o professor Bulgar puxou-me pelo cinto das calças, porque sabia que eu ia me zangar a sério. E então a partir daí começaram os mal-entendidos. Um dia cheguei à escola, um sábado de manhã, e estava o meu sucessor à porta da escola, mais aflito do que eu, porque eu não sabia o que é que tinha acontecido, a dizer, sopa, aconteceu isto, e tal. Eu disse, ainda bem, tal. Pronto, e acabou assim. Depois chamaram-me, disse, acabou aqui a minha história na escola, no fim do ano vou para Maputo, e depois vim para aqui estudar. Antes da proclamação da independência nacional, chegou a viver, de uma ou de outra forma, o processo que corria da luta de libertação que acabou durante. Tem alguns episódios que pode partilhar? Não, quer dizer, não estava diretamente, era muito novo ainda, não estava diretamente envolvido, mas, por exemplo, literatura que me chegava através do meu pai, né, que dava-me coisas para ler, e íamos acompanhando o que se passava, porque na Beira a luta estava muito perto da Beira, não é? E eu percebi muito claramente como o ambiente da Beira se foi alterando conforme a luta, a Frelimo ia avançando em direção à cidade. Portanto, nós acompanhávamos ataques que se tinham dado, pessoas que tinham sido feridas ou mortas, sabíamos disso tudo, não é? Quer dizer, acompanhávamos isso claramente. E o meu pai foi um grande mentor, não é? O meu pai tinha desde 58 de estar envolvido em política, não é? E, portanto, dava muitas dicas para eu perceber o que é que estava a acontecer, não é? E não chegou a passar os serviços com a PIDE, que era uma polícia bastante forte? Não, era muito jovem. Não, era muito jovem. Não, e o seu pai? O meu pai foi expulso em 58 do funcionário público, por estar envolvido na campanha ao lado de Humberto Delgado. Ele, em Tete, um engenheiro Borges Coelho, que é o pai deste escritor Borges Coelho, que também é historiador, e em Manica um solicitador que era professor primário na altura, Anacleto Fernandes. Então essas pessoas foram expulsas de funcionários públicos, não é? Por terem estado envolvidos nessa campanha ao lado de Humberto Delgado. Para o benefício da nossa audiência, dos mais novos sobretudo, quem foi Humberto Delgado? Humberto Delgado foi o concorrente, né, oposicionista ao regime do Salazar, né? Portanto, que na Beira ganhou as eleições, né? Porque o governador, a pessoa que estava lá a substituir o governador, pensava que aquilo era a sério, que aquelas eleições eram a sério, né? E deu a vitória, contaram os votos bem, e a Beira ganhou, quer dizer, o lado de Humberto Delgado ganhou as eleições. Vem a Maputo, o que tanto começa a fazer já em Maputo? Bom, foi mesmo para estudar? Foi para estudar e também com uma condição. Eu, com aquilo que se passou na Beira, disse, não, quero ir para um sítio tranquilo, não quero agitações, não quero, já me chega aquilo que aconteceu lá. E cheguei aqui em dezembro de 77 e até março de 78 andei até que alguém me disse, vai ao arquivo, eles precisam de pessoas. E fui lá falar e fui logo aceito porque o arquivo não tinha ninguém, né, praticamente. O arquivo histórico do Moçambique? O histórico, sim. Tinha aqueles velhos trabalhadores, né, que estavam lá, mas não tinha praticamente ninguém. Assim, com o 7º ano havia alguém, além da diretora e de mais um outro colega meu que estava a dar aulas na universidade, ainda não estava efetivamente no arquivo, não havia mais ninguém. Então cheguei lá, entrei no arquivo, o edifício do arquivo tinha sido a antiga Faculdade de Economia, ainda havia os anfiteatros com as cadeiras, um ambiente sem luzes, tudo às escuras e tal. Portanto, quase que acompanhei de início o novo arquivo histórico saído depois da independência. Tanto trabalha e estuda ao mesmo tempo? Estudo, sim. E continuava a dar aulas?
Ou Não, aulas isso acabou. na Beira? Aí encerrou-se para o meu ciclo de professor. Não é? Depois voltei a dar aulas, mas assim em períodos muito pequenos, sei lá, quando abriu o ISCTEM, quando abriu o Colégio Quitabo, pronto, chamava, alguém conhecia-me, chamava, mas era 1 ano, 2 anos o máximo. Mas era funcionário público? Era funcionário do arquivo, Do da arquivo. universidade. E a sua especialização foi a mesma história? Foi a história com especialidade em documentação. Como eu estava em arquivo, fiz essa parte também da documentação. Historiador António Sop, como é que viveu a construção da nova nação independente de Moçambique? Eu acho que, apesar de ser historiador, eu acho que vivi com o mesmo entusiasmo que viveu grande parte da população de Moçambique, não é? Portanto, achámos que era um momento em que as coisas podiam ser diferentes. Mais justiça social, mais igualdade, e até na forma do relacionamento entre as pessoas, não é? Quer dizer, já não havia necessidade de haver diferenças raciais, nem nada disso. Mas sempre com um certo ceticismo, sempre com um bocadinho o pé atrás. Quer dizer, não era tão eufórico como eu via outras pessoas. Quer dizer, sempre a ver onde é que cada decisão que era tomada, aonde é que nos levava, não é? E realmente, desencantei-me muito rapidamente. Havia alguma razão para o ceticismo? Eu achei que houve um grande erro que o Samora fez. Samora fez uma coisa, ou obrigaram-no a fazer, ou empurraram para isso, de assumir tudo. Quer dizer, em vez de dar força às instituições para serem elas a decidir, né, na sua área de competência, não, ele assumia tudo. E isso era encarado por muita gente como uma grande vitória. Quando Samora ia a uma indústria ou ia a uma repartição pública e via uma coisa mal, ou alguém fazia queixa de alguma coisa e ele decidia ali. E as outras injustiças todas que estavam ao lado dessa e que ele não via? Não sei se está a ver, quer dizer, não podia ser só ele a tomar, ele tinha que reforçar e isso infelizmente não foi feito, não é? Quer dizer, isso desencantou-me um bocado em vez de dar força. Eu sei que havia poucas pessoas preparadas, com competência, mas digo-lhe, hoje eu olho, os serviços estão cheios de gente com doutoramentos e mestrados e eu não vejo mais competência, nem vejo mais facilidade em resolver os problemas, com mais equidade ou com mais justiça. Eu não vejo isso. Então acho que podíamos ter resolvido mais coisas com as poucas pessoas que tínhamos, com a preparação que tínhamos naquela altura e tínhamos ido um bocadinho mais à frente. O contexto da época ajudava para que as coisas fossem feitas de forma diferente? Isso eu acho que é importante. Acho que a Frelimo subiu um bocadinho, ficou um pouco tonta com a independência. Não é? Tinha derrotado um exército, não é? Organizado, não é? Com uma certa capacidade de luta, etc. E, portanto, aquilo fez um pouco abanar a cabeça das pessoas, acho eu. Portanto, acho que as pessoas pensavam que já era possível fazer tudo, não é? Eu lembro-me que esteve aqui um jornalista português, António Figueiredo, que era uma espécie de secretário do tal Humberto Delgado, que veio fazer uma série de palestras. E a partir de uma certa altura impediram dele fazer palestras. E uma palestra que ele não fez, mas que foi publicada no Notícias, era exatamente o cuidado que Moçambique devia ter com as relações com a África do Sul. Né? Que a coisa podia acabar muito mal. Mas naquela altura ninguém ouvia, nem a Frelimo, nem todas as pessoas aí na rua ouviam aquilo. Né? As pessoas achavam que era possível fazer tudo e mais alguma coisa. E portanto, se você fosse um pouco mais cuidadoso, mais cauteloso, as pessoas olhavam para si e não gostavam. Não é? Mas o que é que isso significava? Ou seja, de que forma que Moçambique, independente, devia estar relacionado com a África do Sul do regime do apartheid? Eu digo-lhe, de tudo que foi feito, realmente o que ficou e que é visível e que é grande foi a mudança do relacionamento na África Austral. Porque a nível interno, a nível da nossa casa, o que é que ficou? Falávamos tanto dos trabalhadores, né, de defender os trabalhadores, não sei o quê.
Onde é que está isso? Eu não vejo. Não é? Os trabalhadores não têm condições nenhumas, os sindicatos são coisas miseráveis, não defendem ninguém. Para além daquele ritual que é o aumento do salário mínimo todos os anos, não há mais nada. Não é? Então, quer dizer, o que ficou mesmo desta história da nossa independência foi a mudança da África Austral. Para mim, claro. É preciso ter em conta que quem cria o movimento sindical em Moçambique é exatamente o presidente Samora Machel. Os sindicatos nascem primeiro como conselho de produção. É verdade. O presidente... Mas o problema é que os trabalhadores ganham tão pouco que nem têm capacidade de pagar a cota do sindicato, não é? Porque o sindicato também não pode fazer coisas sem ter dinheiro, não é? E, portanto, esse dinheiro não entra, ninguém paga cotas aos sindicatos, não é? Aquilo é uma... Nem sei como é que sobrevivem, francamente. Os trabalhadores ganham pouco e, na sua opinião, o senhor acha que a economia produz o suficiente para ganhar um pouco mais? Esse é outro problema, não é? Eu acho que se produz, não é? O problema não é a produção, o problema são os custos que a nossa produção acarreta. Se calhar é mais barato importar do que a produção local, não é? Não, se calhar, pesquisas feitas indicam que sim. Pois, essa que é a questão, de fundo, porque nós importamos tudo. Mas isto é a sucessão da indústria que nós tínhamos no passado, antes da independência. Chamava-se a indústria do aperta-parafusos. Tudo era importado e depois aqui era só parafusado e tal, as geleiras, os fogões, essas coisas todas, não é? Quer dizer, apesar de nós termos as matérias-primas, depois não sabemos ou ainda não conseguimos fazer essa transformação para dar os produtos acabados. Agora fala-se muito nisso, não é? Para além da concentração excessiva de poder em volta de uma mesma pessoa, neste caso do presidente Samora Machel, qual é a outra constatação que terá condicionado a edificação de Moçambique independente? Eu acho que o projeto que foi quebrado, foi logo quebrado, porque a ideia era que... O projeto, portanto, da geração... O projeto político, sim. Dos libertadores. Sim, nunca pensámos que íamos ter logo uma guerra, que depois foi uma guerra civil, que durou 16 anos, não é? Isso arrebentou com todas as capacidades que o país tinha, para além de toda a sabotagem feita pela África do Sul, etc., não é? De começar a não pagar o ouro que vinha antigamente, no tempo dos portugueses. Então há ali uma série de coisas que aconteceram que acho que ninguém teve essa visão, se calhar nem era possível ter essa visão de coisas que iam acontecer, não é? E que fizeram que a coisa parasse toda, não é? Como é que o contexto da região e do mundo inteiro terá condicionado a construção de Moçambique independente? Quando Moçambique proclama sua independência, tínhamos o regime do apartheid na África do Sul e na antiga Rodésia do Sul tínhamos o regime minoritário de Ian Smith. Por outro lado, a nível do mundo era a Guerra Fria. De que forma é que este quadro terá condicionado a edificação de um país ideal? Você veja, nos primeiros 10 anos de independência nós fomos um exemplo para o mundo, não é? O que se passava em Moçambique vinham cá pessoas de todas as partes do mundo conhecer a experiência moçambicana. De repente viramos o fim da tabela, não é? Agora somos vítimas de todas as coisas e mais alguma. Isto é um pouco hipócrita, não é? Quer dizer, estas relações. Mas Moçambique foi vítima também desse quadro internacional. Quer dizer, as Nações Unidas disseram que tínhamos que parar de encerrar as fronteiras com a Rodésia do Sul, que depois haviam-nos de indemnizar, tal. Onde é que isso está tudo? Não é? Naquela altura empurraram-nos para que nós tomássemos decisões que eles não tiveram coragem de tomar. Está a perceber? Acho isso, não é? Então, vocês vão à frente, não é? Depois, com muitas promessas, mas depois não aconteceu nada, não é? Mais ninguém nos apoiou em nada, não é? Professor António Sopa, dizia aqui que citava, portanto, aquilo que terá sido uma forma de governar do presidente Samora Machel. O presidente Samora Machel, a sua governação só durou quase cerca de 10 anos, porque ele encontra a morte trágica naquelas circunstâncias que já são obviamente conhecidas, entretanto, ainda não estão esclarecidas. E nas governações que seguiram, o que é que mudou? Eu acho que a nossa governação pode se dividir em dois momentos grandes. Um, que foram os presidentes que fizeram
que fizeram o percurso da luta armada, né? Portanto, Joaquim Chissano e Guebuza, né? Depois daí há um outro ciclo que começou e está a avançar. Eu digo, quer dizer, acho que neste primeiro ciclo o presidente mais afortunado foi o Chissano, porque é onde se há o acordo de paz, não é? O país deixa de estar em guerra, as pessoas começam a circular e há ali um ciclo, não é, de revitalização económica, não é? E, portanto, eu acho que para o futuro, para a história futura, acho que Chissano vai ser o presidente, não é, que teve maior visão, etc. E também que até ao momento se tem sempre comportado com uma grande discrição. Ele não vem fazer grandes discursos, né? Não vem dizer nada que possa alterar a governação, é sempre muito discreto naquilo que diz. Depois temos o segundo ciclo, que é um ciclo completamente diferente, né? Eu acho que o Nilson não estava minimamente preparado para ser Presidente da República, né? Quer dizer, sim, foi apanhado. Tivemos o Presidente Guebuza. Pois, o Presidente Guebuza é outro ciclo, é um ciclo de novamente querer decidir, não é? Sem ouvir as outras pessoas, sem nada. Quer dizer, também um novo ciclo de quer posse e mando, não é? E depois acabou relativamente mal, não é? Quer dizer, eu sei que houve muitas pessoas e há muitas pessoas que o apoiam, mas também há muitas pessoas, não é, que estão do lado contrário, não é? E depois é o ciclo que começou agora com o Presidente Filipe Nyusi, que me parece que não estava minimamente preparado, que não tinha estatuto para ser Presidente da República, foi apanhado pelas circunstâncias, não é? E tentou fazer o melhor. Também quero reconhecer que ele entra num momento extremamente complicado, com o problema das dívidas ocultas, não sei o quê, já é um momento, não é, muito complicado para ele. Pronto, cumpriu o mandato, não é? E agora, este atual, o Presidente Daniel Chapo, eu penso que ainda é pouco tempo para a gente poder tirar grandes ilações, não é? Eu penso, francamente, que ele tem uma coisa do lado dele, tem um discurso coerente, que a gente entende, não é? Podemos não concordar, não é? Mas que a gente entende, não é? Aquilo está minimamente digerido, é coerente, a gente percebe onde começa e onde acaba, mas acho que ainda é muito cedo. E que também já tomou algumas medidas que me parecem que é para resolver, não é? Quer dizer, acabar com algumas coisas que já estão no domínio do incontrolável, não é? Não acha que o Presidente Chapo encontra um ponto de partida bastante difícil, tomando em conta tudo o que o país era? Aliás, os últimos 10 anos ficam conhecidos, entre outras virtudes, pelo facto de os níveis da pobreza, por exemplo, terem recrudescido, inclusivamente registraram um incremento significativo. Sim, vai continuar. Por exemplo, estas manifestações em dezembro do ano passado, né, segundo as notícias que correm, despediram 12 mil trabalhadores sem indemnizações, sem nada, né? Portanto, a situação é cada vez mais complicada, né? Agora, eu também não tenho dúvida que o Presidente Chapo está numa camisa, está bem enquadrado. Ele não pode também fazer grandes coisas, não é? Ele está bem espartilhado, não é? Portanto, ele não pode chegar ali e pensar que vai poder... Ele sabe que não vai mudar coisas assim de um dia para o outro, não vai acontecer, não é? Quer dizer... Na sua opinião, era possível os moçambicanos terem encontrado uma alternativa à Guerra dos 16 anos? Ou seja, gerir aquilo que os separava, aquilo que os dividia, de outra forma, sem recorrer a uma guerra de 16 anos, que acabou durando quase o dobro do tempo que durou a luta de libertação nacional, com uma destruição jamais vista. Eu, francamente, não acredito. Porque, numa fase inicial, não é? Aquilo que depois veio dar origem à Renamo, era formada por gente que vinha de vários quadrantes. Antigos soldados do exército português, das forças especiais,
colonos portugueses que estavam insatisfeitos, guerrilheiros da Frelimo que também estavam insatisfeitos, não quero agora ver quais são as coisas, portanto, houve ali um momento que havia gente ali insatisfeita. E o que fez a Rodésia do Sul, as forças de segurança da Rodésia do Sul, foi juntar aquela insatisfação toda, não é? Talvez numa fase inicial não fosse possível parar isso, mas talvez limitar a área de atuação dessas forças, não é? E isso aí a Frelimo não foi capaz de o fazer, não é? E, portanto, a guerra espalhou-se pelo país inteiro, não é? E como é que vê o Moçambique nestes 50 anos do ponto de vista da justiça social e também da inclusão? Não, é o que nós falamos até agora, não é? Quer dizer, as coisas são, a justiça social cada vez é mais difícil de praticar quando você tem pessoas desempregadas, pessoas que não ganham nada, não é? Eu, por exemplo, tenho a percepção que desde o ano passado problemas de roubos aumentaram, não é? Quer dizer, porque as pessoas têm que sobreviver, não é? E, portanto, aí a inclusão, podemos falar muito de inclusão, mas ela depois não se concretiza no dia a dia, não é? Essa é a situação. E acho que o governo tem percepção disso, não é? E eu sinto que é uma tentativa, não é, de criar empregos, chamar para aqui investimentos, abrir fábricas, etc., porque o perigo imediato é realmente esta grande percentagem de desemprego que há. Há quem diga que a mudança que o país registra nestes 50 anos, de um regime para outro, tanto de uma orientação para outra, inicialmente nascemos com uma orientação socialista e depois as coisas mudam com a introdução do programa de reabilitação econômica e mais tarde evolui para o programa de reabilitação econômica e social. Há quem diga que esta viragem apenas ajudou ao país. Qual é a sua visão? Eu, francamente, acho que aquele período de socialismo foi mais dito em discurso do que concretizado, não é? Portanto, as grandes medidas que foram tomadas, sei lá, aldeias comunais, etc., não é? Tudo isso falhou, não é? Quer dizer, acho que era necessário mostrar que éramos diferentes do regime colonial português. E realmente a única alternativa que havia assim à mão, rápida, era dizer que éramos socialistas, não é? Mas depois as coisas não foram assim tão concretizadas. Uma coisa muito simples. Daquela elite política da Frelimo daquela altura, ouviu alguém dizer que era socialista, continuava socialista, mesmo depois das mudanças? Eu sou socialista, continuo a ser socialista. Ouviu isso? Eu não vejo, não é? Portanto, e tenho grandes dúvidas que 99% daquela gente tenha alguma vez lido algum livro de Marx ou de Engels, ou mesmo do Lenin, que era mais básico, não é? Algumas obras. Tenho grandes dúvidas sobre isso. E é por isso também que a gente chega a um período, não é, diferente. E o que é que ficou para trás desse tal socialismo, desse tal defesa dos trabalhadores? O que é que ficou? Eu não vejo muita coisa, não é? Na sua opinião, a abertura, portanto, à adesão à economia de mercado, até que ponto nos terá ajudado naquilo que não faz bem aos moçambicanos, a degradação de valores? Passamos a ser muito mais ambiciosos? Não, chegou a um ponto em que o governo não tinha capacidade financeira para suportar aquilo que ele próprio tinha dito, não é? Que era orientar as pessoas desde o nascer até ao morrer. Não tinha. E, portanto, atirou as pessoas para a rua, desenrasca-se, não é? É o tal chamado de empreendedorismo, não é? As pessoas, pronto, agora vai lá ganhar a tua vida, etc. As pessoas não estavam minimamente preparadas para isso. Há pessoas que têm vocação, sei lá, conseguiram sobreviver, mas há outras que não conseguiram, não é? E, portanto, é isto que nós deparamos, é grande massa de pessoas. Quando eu falo em desempregados, eu até quero incluir também as pessoas que estão a vender numa esquina. Aquela senhora que está a vender ali na esquina, o que é que vende? São milhares de pessoas na cidade a vender as mesmas coisas. O que é que vende? Está a perceber? Diz aquela pessoa está empregada. Empregada o quê? O que é que ganha?
Está a perceber? Então, o desemprego não é aquela pessoa que não tem emprego, é também essas pessoas que estão a fazer biscatos, mas que dali não tiram praticamente nada, não é? Então, são milhões de pessoas. O país foi chamado a adotar algumas medidas pontuais sempre que se revelou necessário. Citou aqui, por exemplo, as aldeias comunais, que acabaram nascendo como uma forma de organização que facilitava um pouco a assistência às populações, tem a escola mais próxima, mas facilitar a pessoas mais ou menos em volta do mesmo lugar, etc, etc. Qual é a visão do professor em relação, por exemplo, a esta experiência das aldeias comunais? Como princípio, acho bom, mas depois a sua aplicabilidade tinha que ser caso a caso, né? Porque o país não é todo igual. Você não pode fazer o desenho de uma aldeia comunal e agora isto é do norte ao sul. Não é? Cada realidade é diferente. E depois há todo um mundo que a gente não conhece, que é o mundo do imaginário, da mentalidade, não é? Os cemitérios dos antepassados, vamos fazer o quê? Vamos pôr aonde? As pessoas não querem sair de lá, como é que vamos fazer? Nada disso, acho eu, que foi pensado em profundidade. Não é? Fez o projeto, mas depois há toda uma série de outras coisas à volta, não é? Que não foram pensadas, nem foram, se calhar, equacionadas, porque o arquiteto não é para o antropólogo, não é? Ou se calhar não trabalharam juntos. Então, houve uma grande resistência por parte das populações em relação a isso. Porque são projetos que não podem ser implantados com muita rapidez. Temos exemplos, sei lá, na antiga União Soviética ou na China, que fizeram esses processos, que tiveram esses processos, que foram feitos com muita violência, com muita violência. Morreram milhares de pessoas nesses processos. Não é? Quais foram os pecados da Operação Produção? Uma decisão que foi tomada com o intuito de colocar as pessoas a trabalharem, os chamados improdutivos. Qual é o pecado que o professor identifica nesta medida? As pessoas não estavam minimamente preparadas, quer dizer, para ir para um mundo completamente diferente. E depois, quem eram essas pessoas do ponto de vista profissional? Levavam alguma coisa que pudesse melhorar lá em Niassa, não é? Ou eram pessoas absolutamente desadaptadas, sem nenhuma capacidade profissional, que foram atiradas lá para um sítio inóspito. Quer dizer, é muito difícil. Ou foi um ajuste de contas aqui, de alguém que queria mandar aquele tipo lá para lá, não sei para onde, porque não gostava dele. Acho que há toda uma grande mistura. Na verdade, depois houve pessoas que voltaram, não é? Porque realmente percebeu-se que tinha sido injusto mandar, etc. Mas, do ponto de vista da contribuição para a Niassa, será que houve alguma melhoria? Não me lembro, não ouço ninguém a falar que foram pessoas que vieram daqui, que fizeram isto, ou pessoas que vieram da Operação Produção que fizeram aquilo. Não vejo, não ouço ninguém a falar sobre isso. Nem sei se lembram da Operação Produção. Moçambique celebra os 50 anos ainda abraço com um conflito que ninguém o esperava, tal como ninguém estava à espera da Guerra dos 16 anos. O terrorismo em algumas zonas da província de Cabo Delgado. Já fez alguma pesquisa que o ajuda a poder interpretar as causas, as origens e tudo um pouco que as pessoas precisam de saber? Os interesses internacionais eu não os conheço. É difícil. Mas o que eu percebo de algumas viagens que eu fiz a Cabo Delgado é que as coisas podiam ter sido diferentes. Eu tive uma vez em Cabo Delgado, já há uns anos largos atrás, ia para o IBO fazer um trabalho, mas acabei, o avião que fazia o circuito Pemba-IBO estava avariado e eu fiquei... E um dia estava lá numa esplanada e aparece-me um senhor com um pedaço de chumbo, com um vidrinho em cima e lá dentro com umas pedrinhas. E ele disse-me que aquilo eram rubis. Eu disse, eu não tenho dinheiro para comprar isso, nem vale a pena, porque não percebo nada disso. Mas ficámos ali na conversa. E já naquela altura, há uns 30 anos atrás, ele contava uma história que ele saía de Cabo Delgado a pé até a África do Sul para vender aquelas pedrinhas. A pé? A pé, passando, sem passar por alfândegas, sem nada, tudo a cor da moto. Então,
aquele trabalho das pedrinhas, não sei o quê, já é uma coisa antiga. Mas, e ali juntou-se muita gente que veio da Tanzânia e mais acima e tal, que depois foram expulsos. Eu lembro de ter lido a notícia que 3.000 pessoas que estavam ali a garimpar tinham sido expulsas, muitos tanzanianos. E aquilo deu ao nível da Tanzânia um barulho tal que o próprio presidente da Tanzânia veio dizer às pessoas: então vocês vão para a terra dos outros, não é? Explorar, e depois o que é que queriam? Não é? Queriam trazer as coisas de lá que tinham. Não pode, etc. Portanto, isto mostrou que tinha sido uma coisa muito violenta. E eu não tenho dúvidas que muita dessa gente são pessoas que ganhavam a vida ali, não sei se está a ver, não é? E que de repente foram afastadas. Eu pergunto, não seria possível ter incluído essas pessoas, não é? nas novas empresas que foram criadas? Não é? Se calhar não pensou-se nada disso, não é? Nunca se imaginou que isso podia acontecer. Mas eu percebo que houve ali, de repente, não é? Em 10 anos, a vida em Cabo Delgado alterou-se profundamente. E as pessoas de Cabo Delgado deixaram, não é, de poder participar na vida da sua província, etc. E, portanto, não tenho dúvida que há no início deste processo uma grande onda de insatisfação, né, em relação a uma série de coisas que foram feitas. Portanto, na sua opinião, o terrorismo na província de Cabo Delgado tem mais origens internas do que externas? Eu acho que as duas coisas são capazes de se encontrar em algum momento, né? Mas acho que também há coisas internas muito importantes que estão na origem de todo este movimento. E na origem? Olha, eu estive no início dos anos 80 em Cabo Delgado a fazer umas entrevistas junto com investigadores do Centro de Estudos Africanos. E você não imagina, as pessoas ali diziam: nós somos da Frelimo, aqui não entra mais ninguém, nós somos da Frelimo. Veja agora, né? Onde é que estão essas pessoas da Frelimo que diziam que eram da Frelimo, onde é que estão? Portanto, há ali uma erosão, né? Que é natural, depois de 50 anos, que as pessoas tenham alguns dissabores, algumas desilusões. Mas ir aí até esse ponto, foi uma coisa. Há coisas ali que têm que ser estudadas e compreendidas. E naquilo que pode ser entendido como sendo origem externa, qual seria a motivação do exterior para usar tudo isso? Eu não tenho dúvida que este negócio das grandes empresas devem estar também ali, não é? Quer dizer, tentar tirar o máximo benefício daquela riqueza que está ali. Isso não tenho dúvida nenhuma. Não venham dizer que que estas empresas são puras ou são ingênuas. Não acredito nisso. Quais são as grandes ameaças que identifica para o futuro de Moçambique 50 anos depois da independência nacional? Você faz uma pergunta difícil, muito difícil. Nós temos uma realidade mundial muito, 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 muito complexa e muito instável. Né? Nós estamos mais próximos de uma guerra mundial do que próximos de um momento de paz. E, portanto, isto a qualquer momento, essa situação pode evoluir, não sabemos muito bem para onde. A única coisa que eu posso dizer é, durante a Segunda Guerra Mundial, a pouca indústria que foi criada em África foi em resultado desse conflito, porque as fábricas na Europa produziam armamento. E então permitiram que em África se montasse alguma indústria para produzir outras coisas que não fosse armamento. Talvez seja um caminho de abertura para a África, não sei, mas a situação é muito acho que ninguém pode fazer uma previsão do que é que pode vir a acontecer, mesmo a curto prazo. E a nível interno, quais são as ameaças que identifica-se havendo? Ameaças há, temos o problema de Cabo Delgado e temos também a própria pacificação interna entre nós. Quer dizer, eu penso que estas negociações que estão a haver entre os partidos, não sei se irá muito longe. Francamente, não estou a ver que vá muito longe. Então, temos também essa realidade instável, entre nós que não está resolvida e não sei como é que se vai resolver. Portanto, é céptico em relação
ao resultado final do atual diálogo nacional? Sou porque sem Venâncio Mondlane sentado à mesa, pá, não estou a ver, não é? Ele foi o candidato, pá, que está em segundo lugar, não é? Quer dizer, não é? Então vai-se negociar tirando o candidato de segundo lugar fora? Não, pá, tem que estar, pá. Eu digo francamente, eu não sou muito simpático de Venâncio Mondlane. Reconheço-lhe que ele foi capaz de perceber as dificuldades das pessoas, foi capaz, pá, de mostrar isso às pessoas, não é? Mas depois as soluções que ele está a encontrar não me parecem, pá, que são verdadeiras. Há um velho ditado segundo o qual a morte de uma andorinha não acaba com a primavera. Está aqui a evocar uma figura apenas para o futuro do país, portanto, para um diálogo bem sucedido. Epá, temos que olhar para a realidade. Quem são os outros políticos, pá, com um carisma, pá, que possa, nem o próprio Presidente da República, pá, até pela maneira de ser, é uma figura, pá, discreta, não estou a dizer que é mau, pá, não é? Não tem, pá, é aquela figura, pá, que aparece, para o bem e para o mal, é aquela, pá, não podemos, pá, portanto, excluí-lo, pá, quer dizer, não é? A Renamo está, se não está desfeita, está quase. O MDM nem se ouve falar. Então o que é que fica mais? O Sr. Forquilha, que também não se ouve falar. A última vez que falou foi dizer que ainda não tinham recebido os subsídios. Então é esta a realidade que nós temos à nossa frente. Professora, vamos recuar um pouco nesta nossa reflexão. Moçambique, quando proclama a sua independência nacional, viveu um longo tempo em regime, portanto, de um partido único, monopartidário, até que nasce a Constituição de 1990, que traz o multipartidarismo e passa a existir muito mais partidos. E depois, com o fim da guerra, temos as eleições multipartidárias, cujo calendário foi sendo cumprido de 5 em 5 anos. O que é que distingue estes dois grandes períodos? O período monopartidário do período multipartidário? Bom, era período monopartidário, mas havia eleições também, né? Talvez num regime completamente diferente, né? E há quem diga que havia maior participação nas eleições do período monopartidário. Se calhar porque as pessoas conheciam, né? Os candidatos apresentavam-se, contavam a vida deles, as pessoas faziam perguntas, né? Nos locais de trabalho, nas residências, portanto as pessoas conheciam-se mais, havia uma proximidade maior. Agora não é? Quer dizer, as pessoas vão lá, metem o voto, não sei o quê, é quase uma coisa marketing comercial, não é? Quase, quanto mais bandeirinhas e cartazes, mais aquele candidato é apetecido. O problema não é a mudança dos regimes. Eu acho que desde há muito tempo que as eleições são questionadas, os resultados eleitorais são questionados. Mas ninguém se mexe. Portanto, depois de saírem os resultados, havia alguma agitação pequena, tal, depois voltava tudo à normalidade e estava tudo bem. Desta vez não foi exatamente assim, não é? Quer dizer, as pessoas as pessoas estão muito mal, não é? Vivem muito mal. E pensavam que este era um momento em que podia mudar, podia haver alguma diferença. E não houve. E então há esta explosão, não é? Mas isto já vem de trás, quer dizer, não foi esta a primeira eleição em que se desconfia que os resultados tenham sido viciados. Já vinha de trás, não é? Mas ninguém fez. Agora eu ouço, por exemplo, ainda há dias eu ouvi o Dr. Brazão Mazula a falar e a dar a entender que sim senhora, que os resultados têm sido viciados. E então, essas pessoas que estão próximas lá dos órgãos eleitorais não falam alto, não decidem, não falam, só agora é que falam depois de haver esta situação. Acho estranho. E quais são os ganhos tangíveis com o facto, tanto que podem ser apontados, que resultam do facto de Moçambique ter estado aberto para a existência de muito mais partidos, onde a concorrência no campo político teve um certo crescimento? Poxa, há tantos partidos, você se calhar nem os sabe todos, nem eu não sei, não é? Que só aparecem na altura das eleições. Não sei se é porque recebem algum subsídio ou qualquer coisa, né? Mas depois desaparecem. Não são rigorosamente nada. O que você tem em cima da mesa, né?
até agora, até há pouco tempo, era a Frelimo e a Renamo. Não é? Agora tem a Frelimo e o partido do Venâncio Mondlane, criado há pouco tempo. E não há mais opções, francamente não há mais opções, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, não há outras opções, não há terceiras opções. Não é? Portanto, temos que contar com estes dois, não é? Com estas duas opções. E, portanto, tem que haver esta obrigatoriedade quase, de vez em quando negociarem, quando são princípios importantes, quando são projetos importantes, não é? Nacionais, eu acho que eles têm que se encontrar e negociar, não tem outra saída. Não é? Mas eu vejo que estamos a discutir, não é? Esta coisa que você disse agora, como é que os partidos são todos juntos, como é que se chama? O diálogo. O diálogo. Nacional. Eu acho que é mais importante discutir toda a reforma dos órgãos eleitorais, não é? Porque é ali que as pessoas questionam, não é? É ali que as pessoas questionam aqueles resultados que saem, não é? Então é preciso discutir aquilo, não é? Não estou a dizer que não tenha que haver outras coisas, mas eu acho que o mais importante é discutir neste momento como é que, a partir de agora, vão funcionar os órgãos eleitorais. Vê alguma alternativa ao partido que vem dirigindo o país desde que nos tornamos independentes? Com a existência de muito mais partidos. Já lhe disse, 90% desses partidos aparecem só, não é, na altura das eleições. Tudo depende de como é que a Renamo vai evoluir, tudo depende... Eu não acredito no MDM, na medida em que o MDM foi sempre um grupo pequeno e nunca foi fundamental dentro do Parlamento. Eu acho que o MDM só tinha sentido existir se fosse um prato da balança, que ajudasse a balança a ir para este lado ou para aquele. Mas nunca foi isso, não é? E, portanto, está ali. São 6 ou 7 deputados, não é? Estão ali, mas não têm realmente nenhuma capacidade de decisão sobre nada, não é? Portanto, eu penso que nas próximas eleições, se calhar, desaparece. Desde os 50 anos da independência nacional, surgiu uma corrente que defendia que quando não se pertence a um certo partido, fica vedado a toda uma série de oportunidades, desde o dirigismo, interesses econômicos, etc. Eu acho que o partido agrega isso tudo, está a perceber? Quando é uma pessoa sozinha, é muito mais difícil agregar todas estas coisas, não é? Portanto, o partido dá alguma credibilidade, não é? Que está uma máquina que está montada para um determinado fim, não é? E, portanto, tem apoios, tem aderências, etc. Quando é pessoa só, é complicado. Mas, por exemplo, para ser Presidente da República, para se candidatar, se calhar já não é necessário tanto ter uma força partidária por trás, não sei. Professor António Sopo, o nosso fundo tem um tempo praticamente esgotado. Eu vou lhe dar a oportunidade de sublinhar algo que julga ser relevante ainda no contexto da nossa conversa. Estamos a falar do passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da Bom, já percebeu que pelo futuro a gente falou pouco, porque não sabemos bem sobre o passado e o presente. É isto que nós praticamente falámos. Havia coisas que talvez acabei por não abordar, o papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que também tiveram um papel muito, muito importante neste percurso de 50 anos. Pela positiva ou pela negativa? Aquelas imposições da Bretton Woods? Pois, isso era aquilo que nós tínhamos que pagar, não é? Não tinha outra saída, não é? E outras coisas que depois vêm seguindo a isso. Mas acho que demos assim uma visão do que é que aconteceu. Mas o Banco Mundial e o FMI fizeram bem a Moçambique? Eu acho que nestes momentos mais complicados, né, era o único recurso. Porque se não for o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, recorremos a quem? Essa é sempre a minha pergunta, né? Eles são maus, né? Mas quais são os outros? No período logo depois da independência, nós tentámos, né, pedir a ajuda da União Soviética. Eles não tiveram capacidade para nos apoiar, né? Viviam também lá os seus próprios problemas. Né? Professor António Sopo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Para ajudar a refletir sobre o passado, o presente e o futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Isto
Fazemos, portanto, esta reflexão no contexto de toda uma grande celebração que dura durante todo o ano de 2025. Para si, estimado telespectador, fica aqui o nosso muito obrigado pela preferência. Voltamos proximamente com mais uma proposta. Fique bem.